Fala galera, estamos de volta para mais um Depois do Jogo Tips imperdível de playoffs, hein? Estamos nos playoffs da NFL, agora todo dia que tiver jogo vai ter dica aqui, vai ter vídeo para você poder assistir, vídeo para você poder consultar para ver se você está fazendo, se você está no caminho certo das apostas, se não, para você também pegar dicas aqui com a gente, que esta é uma ideia que a gente teve de desenvolver o nosso Depois do Jogo. E aí, para esse jogaço desse domingo, dia 11 de janeiro de 2026, entre Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers, que se enfrentam às 18h30, a gente encontrou mercado demais. Eu vou trazer todos os mercados. Dessa vez eu não vou fazer aquele videozinho pocket não, eu vou dar os 3 destaques, que são as dicas que a gente está dando mesmo, que são os que a gente mais acredita, que especificamente com as estatísticas a gente consegue comprovar que são mercados que estão pagando muito para algo que acontece quase sempre, né, com recorrência. A gente sempre usa esse termo, recorrência, é um termo da NFL que a gente gosta para a gente poder trabalhar em cima desses mercados. E aí, eu queria, se você veio pelo vídeo do nosso Instagram, então lembrem, ontem no Green Bay Packers e Chicago Bears, que terminou 31-27 para o Chicago Bears, virada, que jogaço, nunca durma, viu gente? Um jogo de playoffs da NFL, nunca durma, que você acaba perdendo muito grandes coisas. E ontem foi um desses dias, um sábado especial para quem ficou acordado até de madrugada, um jogaço decidido no final, com reviravolta, Caleb Williams depois ralando o queijo. Então assim, e a gente acertou, hein? A gente trouxe aqui uma odd de 4 conto para vocês. Mais uma vez, igual eu falei, a gente está trazendo sempre dicas de aposta. Não são dicas que a gente não faz. A gente faz todas essas dicas que eu dou, eu mesmo aposto igual para poder conferir e também para saber se eu estou no caminho certo. E quem acompanha a gente aqui já, nesses poucos meses que a gente está trazendo essas dicas, sabe que a gente acerta muito mais do que a gente erra. É uma média de pelo menos 2 acertos dessas 3 dicas principais. Mas tem essa dicona que a gente dá lá no Instagram, tem as hot takes que a gente trouxe, e ontem a gente calibrou o pé certinho, fomos muito bem nela. Então, sem mais delongas, vamos lá. Mas primeiro, peço para todos vocês, clica, comente, compartilha com todo mundo, com seus colegas, para quem gosta, grupo de apostador, para vocês trazerem mais gente para acompanhar nosso trabalho. Tão legal fazer isso aqui para vocês. Então, se tiver esse retorno, a gente fica trocando essa figurinha sempre. Valeu? Então vamos lá, que agora a gente tem várias dicas para esse jogaço deste domingo à noite. E aí, galera, a gente encontrou o seguinte: A.J. Brown ter 5 recepções na partida. Lembrando, hein? Wide receiver 1 do Philadelphia Eagles, né? O cara que teve um probleminha de vestiário ali no meio da temporada, reclamando que não recebia muitos passes, mas passou a receber esses passes e entrega, né? Porque ele é muito bom. E uma coisa, né? Um detalhe, né? Eu estou com a camisa do Philadelphia Eagles porque você sabe, se ele é o favorito, é a camisa que eu vou usar no vídeo de apresentação do jogo. E eles estão favoritos por 1,37, ou seja, é muito favoritismo. Chega a 5 pontos que a linha está pagando para o Philadelphia Eagles vencer esse jogo contra 3,20 do 49ers. Então, vamos lá, né? Vamos para as apostas. A.J. Brown, wide receiver 1 do Philadelphia Eagles, ter 5 recepções na partida, pagando 1,45, odd de 1,45, perfeita. Sabe por quê? Porque a média dele na temporada é de 5,2 recepções na partida, e em 10 dos 15 jogos ele conseguiu atingir essa marca. Imperdível, é dinheiro na mesa, passar e recolher. Já a segunda dica que eu separei aqui para vocês é Jalen Hurts e Brock Purdy ter 175 jardas de passe cada um. Essa daqui eu vou dar um detalhe, que é o seguinte: depende de como vai estar o clima do jogo. Por ele acontecer de tarde na Filadélfia e lá já estar frio, mas a gente não sabe se vai estar nevando, essas coisas. Se estiver nevando, isso complica um pouco, mas acredito que não estará nevando. Então, já que não deve estar nevando, o jogo pode acontecer normalmente com passes, tá? Se estiver nevando é mais difícil os quarterbacks completarem, mas vamos lá. 175 jardas de passe para cada um dos quarterbacks. Tanto Jalen Hurts quanto Brock Purdy conseguir essa marca, está pagando 1,52. Isso é uma excelente odd para uma coisa que acontece com a maior recorrência do mundo. Quer ver? Os dois têm médias superiores a isso, tá? Com o Jalen Hurts tendo 201,5 jardas de passe por jogo na temporada regular, e o Brock Purdy ter 240,7 jardas de passe durante a temporada regular. Além disso, o Hurts atingiu a marca, né, 175 jardas, em 11 de 16 jogos do Eagles. Lembrando que o Eagles teve alguns jogos que foram de poucos pontos. Então, se elimina esses pequenos jogos que foram diferentes,
A gente vai ter uma média altíssima em jogos que fluem, jogos que acontecem, é o que a gente espera sempre em jogos de playoff. E o Purdy em 7 dos 9 jogos, né? Ele teve problemas de lesões, mas participou de 9 jogos. Em 7 deles ele atingiu essa marca. Então, assim, probabilidade altíssima de bater. Essa é a nossa segunda dica. E fechando as dicas, aquelas fechadinhas, né, que a gente acredita, que a gente sabe que pode acontecer e que as estatísticas estão do nosso lado, trabalham a nosso favor, eu trouxe a terceira, que é ele, né? Não podia faltar um jogo que ele está em campo, a gente tem a obrigação de apostar nele, confiar que ele vai brilhar como ele sempre brilha. Christian McCaffrey ter 100 jardas totais na partida, ou seja, de recebendo e correndo. Ele que é um dessas, ele é o protótipo do running back atual e para o futuro, né? O cara que corre muito bem, faz seu trabalho com o jogo corrido muito bem, mas que recebe muitos passes e é quase um recebedor além disso. Então, ele é um cara que fez isso em 12 dos 17 jogos que esteve em campo. Ele bateu essa marca de 100 jardas e a média da temporada regular dele de jardas totais por jogo é de 125.1. 1,62 para isso acontecer. Vocês estão ficando malucos? Olha o dinheiro ali, gente. Vai lá, corre. Vamos lá, pega. É seu. Eles estão te entregando uma odd de 1,62 para o Christian McCaffrey ter 100 jardas corridas. Corridas não, totais. Corridas somadas com jardas recebidas. Tá imperdível essa. Tá bom? E aí, vamos lá. Hoje não vou falar de hot takes. Apesar de ter uma que é hot take. Quando for ela eu falo. Mas agora nós vamos ser mais direto ao ponto. Como eu falei no início do vídeo, esse jogo tem muito mercado bom, muito mercado que está com muito preço. Por quê? O time do Eagles é um time que tem uma defesa muito forte. E como a defesa pode ser um fator, e normalmente ela é, né? Tipo assim, ele aumenta os riscos. E aumentando os riscos, as odds ficam melhores. Então vocês vão entender isso. Porque agora eu vou passar, porque é muitas dicas, tá? Então pega caneta e papel, vai anotando, já prepara a sua casa de aposta, porque hoje você vai assaltar lá. Vamos assaltar as bets. Então vamos lá. Primeiro, Devonta Smith ter 4 recepções na partida pagando 1,42. Ele é o wide receiver 2 do Philadelphia Eagles, mas se eu pudesse falar, existem 2 wide receivers 1 no time. A.J. Brown, que é da primeira dica que a gente deu, e o Devonta Smith. Sabe por que eles fazem isso? Porque olha só, 4 recepções para ele fez em 11 de 17 jogos e sua média é 4,5 por jogo. Ou seja, tudo se encaixa para ele bater essa odd 1,42. Além disso, Brock Purdy ter 30 tentativas de passe pagando 1,45. Só para vocês terem uma ideia, já que o 49ers é considerado azarão nessa partida, a tendência é que eles fiquem atrás do placar. Ficando atrás do placar, você perde o recurso corrida. Você corre menos com a bola, você passa mais a bola. E lembrando, até o running back do 49ers, ele é recebedor, o Christian McCaffrey. Então, isso pagando 1,45 para ele, 30 tentativas, ele vai ter isso. Porque se ele estiver andando atrás pela cá, ele vai ter que tentar jogar aéreo, então ele vai passar muito mais a bola. E isso aconteceu em 6 dos 9 jogos que ele participou, e ele tem como média dessa temporada regular 31,6 tentativas por jogo. Tá? Passando para a próxima, eu falei que vai ter que ser rápido porque tem muita coisa. Christian McCaffrey ter 50 jardas corridas, pagando 1,52. Ele fez isso em 13 de 17 jogos. Christian McCaffrey ter 50 jardas corridas. Ele é running back. Ele recebe bem e tudo mais, mas ele é running back. 50 jardas com ele conseguindo correr. Ele é um fenômeno. Tá pagando 1,52. E ele fez isso em 13 de 17 jogos. Né? Vamos lá. San Francisco 49ers marcar mais de 16,5 pontos. 17 pontos. Se eles marcarem 17 pontos, paga. Tá? Isso está pagando 1,52. San Francisco 49ers fez isso em 14 de 17 jogos até aqui. Lembrando que o Brock Purdy voltou ao time e com ele esse ataque fica muito mais forte. Tá? E George Kittle, Jawan Jennings, tem vários nomes ali, o próprio Christian McCaffrey que cooperam para ele fazer isso sempre. Tá? Isso está pagando muita coisa. 1,52 para eles marcarem mais de 16,5 pontos, coisa que eles fizeram em 14 de 17, 1,52. Vamos lá, mais uma do Christian McCaffrey. Essa daqui foi uma que a gente recomendou durante a temporada inteira, né? Que isso aqui é a nossa renda fixa, né? Desde que a gente começou a fazer e sempre que a gente trouxe jogos do 49ers, a gente recomendou Christian McCaffrey ter 5 recepções na partida. Para esse jogo está pagando 1,54. Ele fez isso em 13 de 17 jogos. Então, não é renda fixa. Ele faz isso, gente. Ele recebe 5 passes, ele precisa receber, já paga, tá bom? Essa imperdível, 1,54. Vamos lá, Jalen Hurts. Essa é de risco um pouquinho mais elevado, tá? Hot takes. Essa é uma hot take. Jalen Hurts ter 30 jardas corrida na partida, pagando 1,76. Ele fez isso em 8 jogos nessa temporada. Lembrando, agora
ganhou, avança, perdeu, vai para casa. Não tem jeito de poupar, não tem jeito de se preservar. E eu acho que ele estava se preservando nessa temporada porque ele estava com algum incômodo de alguma lesão. Ele não correu tanto quanto ele normalmente corre. E nos playoffs não tem como ele deixar de fazer o que é natural para ele, né? O que é uma das valências do seu jogo, das suas grandes qualidades, ser esse quarterback móvel. E isso pagando 1,76 para ele ter 30 jardas corridas. E aí, outra hot take, né? Christian McCaffrey marcaram um touchdown a qualquer momento da partida, pagando 1,76. Aí você me pergunta assim, pô, mas muita coisa em Christian McCaffrey? Muita coisa, porque ele oferece, e nesse jogo contra uma sólida defesa do Eagles, ele vai ser testado, mas normalmente ele entrega, mesmo assim, nos grandes jogos é que ele entrega mais. Então, ele marcar um touchdown, pode ser recebido, pode ser corrido. Ele marcou 17 touchdowns durante a partida em 17 jogos, ou seja, média de 1 que ele tem, né? Isso por si só já seria indício bom o suficiente, tá? Foram 10 touchdowns corridos e 7 recebidos que ele marcou na temporada regular. Ele só passou em branco, ou seja, ele não marcou o touchdown em 5 de 17 jogos, em 12 ele marcou. E aí ele marcou 17 nesses 12. Assim, imperdível, 1,76, hot take nela também, porque ela é muito forte. E aí, fechando as nossas dicas, mais do que especiais, um jogo especial merecem dicas especiais. Brock Purdy ter 2 touchdowns de passe na partida, pagando 2,30. Ele fez isso em 6 de 9 jogos e tem média de 2,2 por jogo. 2,30 para ele fazer uma coisa que ele fez 6 vezes em 9 vezes que pisou no campo. É uma coisa que está abaixo da média dele, que é 2,2 por jogo, num jogo de playoff que ele não pode dosar, ele tem que fazer isso. 2,30, hot take nela e você lucrando. Mas lembre-se, a aposta é entretenimento, é para você assistir, para você gostar, para você curtir ainda mais e poder torcer por algo a mais dentro de um jogo que já tem tudo para ser emocionante. Sou Felipe Drummond, me despeço de todos vocês. Foi mais um Depois do Jogo Tips. Compartilhe com todo mundo aí, hein? Aquele abraço, meus queridos.